A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vou fazer esse vídeo aqui e eu vou colocar o áudio, tá? De um culto que aconteceu nessa igreja aqui, que é o Jardim Roseli, que fica na zona leste de São Paulo, né? Região onde tem o ancião Isaías Grilo como o chefe da região, aquele que lida com os casos da região, como se fosse a segunda instância. Primeira instância é o ancião local, segunda instância o ancião regional, terceira instância é o Braz. Tá? Então, aqui é o Jardim Roseli, que fica na zona leste de São Paulo. E o que nós vamos colocar aqui hoje para vocês é um áudio que foi gravado no culto, no momento que um cooperador do ofício ministerial entrega o seu ministério. Entrega em forma de desabafo, descontentamento, e você vai ficar sabendo de tudo, porque eu vou colocar o áudio e eu também vou fazer as minhas considerações, né? Quero avisar vocês, tá? Que em todas as congregações, Brasil e mundo afora, o povo acordou. Não tem mais medo de denunciar essas coisas erradas que acontecem dentro da congregação cristã no Brasil, tá? Uma pessoa, um servo de Deus, né, que congrega lá, já estive nessa igreja, já congreguei aí, tá? Já estive, conheço o irmão cooperador, que é o irmão, eu vou até falar o nome dele todo aqui, Antônio Aparecido Cavicchia, acho que é esse o nome dele, é o cooperador que renunciou. Vou colocar a foto dele aqui, tá? Só para vocês darem uma olhada, o jeito, só na foto você percebe, né, um homem humilde, um homem simples, e eu vou contar tudo o que aconteceu. Toda a história, vou explicar o que aconteceu no culto, né? Vocês vão ouvir o áudio e eu vou tecer os meus comentários. Ele entrega o ministério com o ancião na tribuna, o perseguidor. O perseguidor estava na tribuna. E o perseguidor mentiu. E nós vamos mostrar para vocês por que ele mentiu, né? De uma forma covarde. Me perdoa eu falar essas palavras assim, mas não tem como eu falar de outra forma. E vocês vão entender por quê. Ok? Bom, o irmão Antônio Aparecido Cavicchia, cooperador dessa igreja, aonde nessa igreja tem 4 cultos por semana. Tá? Se não me engano, eu estive congregado lá, foi num sábado que eu tive congregado, né? Um dos dias ali que enche bastante, né? E esse cooperador congregado ali, né? Ele atendia firmemente ali, né? Um homem muito prestativo também, dedicado, inclusive aqui quando houve toda essa construção, essa reforma aqui, ele prestou ajuda trabalhando na reforma da igreja. Tá? Um homem humilde, sempre mais próximo do povo do que do próprio ministério, né? Que é o que realmente alguém de ministério deve fazer e deve agir próximo ao povo para apacentar o povo, né? Ajudou muito na igreja, mas de uns tempos para cá, né? O servo de Deus diminuiu um pouco a qualidade de vida dele. Eu não sei dizer se é por conta dele ter aposentado, né? Diminui um pouco ali e aí veio um pouco o desprezo, né? Ele atende ali como um cooperador, eu creio que uns 15 anos, 17 anos, 18 anos no máximo. Bastante tempo e o povo gosta dele, tá? O que aconteceu? Vou contar aqui para vocês, né? Em rápidas palavras, mas eu vou colocar o áudio e aí depois eu continuo explicando aqui, né? 4 cultos por semana, ele sempre atendendo lá, o ancião, né? Ele tem uma chácara, uma vida boa e costuma ficar 10, 15 dias sumido. Não é porque ele está em outra congregação, atendendo o povo de Deus, apacentando as pessoas. O nome desse ancião é José Cirilo da Zona Leste, ancião do Jardim Roseli. E ele fica sumido, não é porque ele está em missão na obra de Deus não, tá? Ele está na rede lá do seu sítio. E aí, de repente, levantam-se 2 anciões para o Jardim Roseli, né? Levantou mais 2 anciões, ou seja, tem 3 anciões ali. 3, né? 3 não, tem 4, que tem mais um outro lá também, que é um ancião ali da região, né? Aí o que aconteceu?
O irmão Antônio, conhecido como Toninho, né, resolveu sair um pouco também, para não ficar preso ali dentro. Saiu um pouco para congregar. Acharam ruim com ele, quiseram chamar ele para uma reunião regional. Ele falou: não, eu quero ir para o Braz, ou seja, eu quero ir para a terceira instância, né? Porque é óbvio que se ele vai lá para o Braz não está contaminado, porque não conhece a situação, não sabe, eles vão julgar conforme a coisa é certa, né? E quando o julgamento é regional, é ali dentro, né? Tem a como é que fala? Tem a tendência de estar contaminado. O José Cirilo, tendo mais contato com os anciãos da região, pode contaminar, e aí o julgamento, que existe um julgamento na CB, tribunal de exceção, tá? Que isso não deveria existir. Eu não tenho certeza se isso tá errado fora da lei, ok? Porque não pode julgar a pessoa sem dar a ela o direito de ampla defesa que a Constituição nos garante, tá? E aí, chamando ali, ele falou: não, eu quero ir lá pro Braz, irmãos. O irmão Toninho, com esse jeitinho dele aí, com essa carinha de homem humilde ou pessoa simples, tá? Já reforço aqui que se a família entrar em contato comigo aqui, eu cubro o rosto deles depois, a gente mancha, borra a cara dele, mas eu peço, por favor, deixa a imagem, tá? Só atenderei o pedido se for a família, tá? Se for o próprio irmão ou os filhos, ok? E então eles falaram: não, vai ser aqui ou você não vai atender mais, né? Ou seja, base de ameaça, que isso também não é do agrado de Deus. Bom, eu vou deixar rodar agora aqui o áudio do irmão Toninho e depois nós vamos tecer alguns comentários muito importantes. Já adianto para vocês, né, que o irmão Toninho, quando ele entrega, ele diz que ele nunca bajulou ministério, nunca bajulou ancião, porque o compromisso dele era com o povo, né? E ele aproveita dizendo: não vou ficar aqui, tá? Acabando aqui de testemunhar, eu vou embora. É justo, porque não tem mais clima. Se ele ficar, ele estará sendo hipócrita, porque depois, no final do culto, tem que pegar na mão, tem que beijar no rosto, porque agora acho que não beija mais, né? Tem que ir lá, isso é hipocrisia pura. O comportamento mais sincero que tem é falar: não tenho mais comunhão com esse camarada, tem que ir embora daqui. E ir embora. Tá, então vamos ouvir o áudio aqui do irmão Toninho, né? Ali do Jardim Roseli. Segue aí, ouça aí o testemunho do nosso irmão Toninho, cooperador. Grande Deus. Amém. Glória a Deus. Agradecer a Deus, aquele dia por ter me chamado para estar presente amigo e tem me conservado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus esta noite, que Deus tem preparado na reforma desta congregação, que nós temos trabalhado junto com os servos de Deus na cozinha por 2 anos e pouco, que Deus tem muito nos abençoado. Mas também, depois, quando acabou a reforma, que só ficaria a manutenção, mudar nós, tirar nós e sem nos comunicar, aquilo tem entristecido muito, irmão, mas eu fiquei em paz. E depois foram levantados os cargos aqui dentro da congregação e nunca falaram, não falaram mais comigo, não quiseram mais falar comigo sobre os cargos que levantaram. Aquilo me entristeceu muito. Inclusive, quem falava dos cargos eram os irmãos que diziam: levantou, falaram com você, eu disse que não. Aí um dia que o irmão falou: não, o que o irmão está fazendo aqui então? Eles levantam a carga e não falam com o irmão. Quantos anos faz que eu estou aqui? Eu disse: irmão, faz 17 anos. Eu disse: mas não tem problema, irmão. Se Deus vai preparar, quem sabe que logo eu vou voltar, para Deus preparar daqui uns 2, 3 anos. Mas, irmão, não foi o que a gente pensava, foi passando, a gente foi se entristecendo. Depois 3 cultos, 2 anciãos, eu nunca levantei na frente de um ancião, quanto mais de 2, então sempre eu congregava um pouco fora. Depois Deus preparou mais um ancião, o nosso irmão Júnior. Então eu disse: como eu não levanto na frente dos anciões, eu fiquei 14 anos aqui, a Irmandade lembra 4 cultos, a gente congregando, funeral. Eu disse: então agora é tempo de me congregar um pouco fora. Então eu congregava 2 cultos aqui e 2 cultos fora. E uma semana antes da
casei, os irmãos chamou e disse, não, eu estou congregando no levando na frente dos anciões, então eu vou pegando dois cultos fora e dois cultos aqui. Mas os irmãos não acharam por bem, e quando foi há 15 dias atrás, entregaram para os anciões mais antigos do setor, aí eles quiseram fazer uma reunião comigo, eu disse que não faria reunião no setor, eu faria reunião só se fosse no Brás, ele disse que não pode fazer, então eu fico, irmão, eu tenho essa irmandade, tenho um carinho muito grande por essa irmandade, eu vou levar essa irmandade dentro do meu coração, irmandade, porque foi há 17 anos que eu estive junto com todos nós, e agora, irmandade, então, para a irmandade dele, eu não posso, irmão, eu não posso congregar 2 cultos por mês fora, mas os anciões podem ficar na chácara 10 vezes do dia, então eu fico muito chateado, irmandade. Então, essa noite, hoje, é o último dia que eu congrego aqui junto com essa irmandade. Eu renuncio o meu ministério também de vereador. Quero que a irmandade ore a Deus por mim, pela minha família. Também tem 2 servos de Deus aqui. Eu não podia agradecer a Deus, irmão, porque esses 2 servos há 10 anos atrás, meu irmão precisava de mudar de São José do Rio Preto para Biritiba Mirim. Eu não tinha condições de fazer essa mudança. Falei com os servos de Deus, eles arrumaram o caminhão, buscou a mudança, pagou o diesel, pagou a pedágio. Então não dá para mim não agradecer esses irmãos, porque agora a gente já não vai mais ter a mesma intimidade, nós não vamos mais estar juntos, conversando mais juntos, mas eu oro, peço esses irmãos por favor que esses irmãos fez para mim, só Deus para pagar. Deus que abençoe eles, as famílias deles, irmão. Eu também rogo as vossas orações, estou morando no mesmo lugar, recebo a vossa visita. Quando Deus preparar, pode nos visitar. As portas estão abertas quando sempre vê, irmão. Alguém pode dizer, talvez o irmão queria ser assim, eu não tenho capacidade para ser campeão, para mandar ver que 18, 17 anos, nas reuniões, eu nunca saí do meu banco para ir saudar os anciões lá na frente. Eu saí e vim embora, eu não gosto de ficar paparicando ninguém. Então eu peço as vossas orações, ore a Deus por mim, eu orarei por todos vós. Agradeço a Deus por tudo, por essa força, Deus seja louvado. Me perdoa, porque quando eu fui treinado, eu já não tenho mais a mesma comunhão para ficar sentado nesse banco. Então eu vou me retirar. Deus seja louvado. Vocês ouviram aí, irmão? O jeito do irmão, do servo de Deus, uma pessoa muito humilde, simples, né? Triste, né? Por conta da decisão que ele está tomando, mas necessária, tá? Primeira coisa que eu quero observar, eu vou de ponta a ponta, vocês sabem que eu vou nas minúcias, né? Para examinar tudo. Primeiro lugar, tá? Apresentaram 2 anciões para a localidade. 2 anciões. Nada contra esses anciões, nem conheço esses homens, nem sei o nome deles, tá? Mas o ancião provavelmente pode ser, né? O José Cirilo deve ter levado esses nomes, ou o Isaías Grilo, eu não sei, para apresentar para a localidade. A pergunta que eu faço é a seguinte, né? O irmão Toninho tem algo que desabone ele, que impeça-o de ser ancião? Explica para mim a matemática, Isaías Grilo e José Cirilo. Esse vídeo aqui é pro Isaías Grilo e pro José Cirilo e para toda a Irmandade. Por que que o Toninho, ele é capacitado, ou seja, ele pode atender culto como cooperador, mas não pode ser ancião? Explica para mim. Por quê? Primeiro lugar, tá? Porque quando vocês apresentam outra pessoa sem justificativa nenhuma, vocês fazem de propósito, né? Um ato onde vocês humilham a pessoa. Porque isso é uma humilhação, porque sabemos que a única... um dos únicos motivos para reprovar você levantar alguém no ministério seria por alguma conduta que manchasse a ilibada idoneidade da pessoa. Agora eu pergunto para vocês, tá? Por que não apresentaram o Toninho? Por que traz uma pessoa de fora? O que ele fez? Ele cometeu algum agravo?
Já começa por a injustiça, começa aí. E essa injustiça é o que faz com que vocês coloquem pessoas lá que muitas das vezes, por ter sido colocado de forma não justa, tá? Outros espíritos terão influência sobre essas pessoas. Ok? Primeiro lugar, né? Primeiro ponto aqui. Por que não apresentaram o Toninho? Vocês sabiam que isso fere a pessoa que está lá há anos lutando e trabalhando, Isaías Grilo? Você sabia que vocês minam a própria... Você sabia que a maioria dos problemas que aparecem são vocês que plantam? Vocês plantam e ainda adubam. Segundo lugar, tá bom, o Toninho não serve? Não serve. Será que não tem mais ninguém, nenhum homem dentro dessa igreja do bairro Roseli que estaria apto para ser ancião ou cooperador no lugar do Toninho? Sabe, são coisas assim, estarrecedor, é humilhante, rapaz. O comportamento de vocês é lamentável, é triste, tá? E então vocês levantam duas pessoas de fora que nem é dali, né? E coloca goela abaixo do povo do Roseli. Primeiro ponto, né? Tá, não quer explicar, vocês acham que não tem, né, explicação para dar, porque isso é um comportamento autoritário. Deus odeia autoritários, porque ele nos ensinou a ser manso e humilde. Isso é tudo que é o contrário a pessoas autoritárias, tá? E vocês vão dar conta a Deus por isso. Primeiro ponto, que eu já anotei aqui, ó. Por que não apresentaram alguém do próprio bairro? Eu não sei se vocês entendem, Isaías Grilo, eu vou te ensinar uma coisa, tá? A chance de você não ter problema e de ter maior aceitação indicando pessoas da própria comum é muito maior. Porque o povo está preparado, o povo está pronto, né? O povo está ali. E outra coisa, você levantar o próprio cooperador é uma forma de justiça. Todo mundo aceita, os espíritos contrários não conseguem nem agir na mente dos outros, porque foi feita uma coisa justa. Lamentável, né? Primeiro ponto é isso aí, tá? Aí o segundo ponto, né? Aliás, o motivo, como eu já falei para vocês, como está aqui no áudio, é que o Toninho não podia sair para congregar fora. Bom, a gente sabe que igreja que tem cooperador, um ancião, igreja que tem ancião, cooperador é café com leite. Isso aí o pessoal fala em São Paulo, né? Que tem Agora já pensou você ter 3 anciões, tá? Aqui na central, daqui da cidade de Pindamonhangaba, aqui na central tem aqui o cooperador, né? O cooperador aqui, o nome dele é Moisés. Ele nem congrega lá. É um monte de ancião. Todos os anciões aqui, o nome deles está na central. Tem 4 anciões ou 5, e são sempre o mesmo que atende na quinta-feira. Aí tem um que é designado para atender na terça, na quinta, e tem outro que é o mais velho que atende no sábado. E no domingo que não tem ninguém, aí vai o cooperador atender. Mas o cooperador raramente vai nos cultos de terça, de quinta, de sábado. Raramente vai. E ninguém vai lá encher o saco dele. Por que vocês encheram o saco? O camarada colocou 3 anciãos numa igreja e quer forçar o cooperador ficar ali na comum, sendo que não vai precisar dele. Olha só, não vai precisar dele, tá? Primeiro ponto a observar é isso aí, ok? Ao invés de deixar o irmão mais livre, já humilhar o camarada, apresentando outras pessoas na frente, sendo que o homem tá lá há muitos anos, não tem nada que manche a reputação dele, né? Aí o que acontece? Ele resolve sair, óbvio, quer sair um pouco mais. Aí vai o ancião José Cirilo, né? Achar ruim e querer formar reunião. Mas esses homens gostam de uma reunião que não tá escrito, rapaz. Esse negócio de reunião é a ferramenta do diabo nessa igreja para perseguir as pessoas. E principalmente as pessoas que são humildes, as pessoas que são menos influentes. Desculpa eu falar assim, mas vocês sabem que o meu palavreado eu não faço volta, porque isso não é obra de Deus, isso aí foi obra maquinada do diabo, tá? Esse negócio de perseguir, humilhar as pessoas, né? Desmoralizar elas, ficar perseguindo ao ponto de enfadar a pessoa para a pessoa sair, para pedir para sair. É lógico que isso aí tem um espírito contrário que está atuando nesses homens, principalmente nesse ancião José Cirilo.
né? Então, o que aconteceu? Ele foi sair, aí chamaram o coitado para reunião. Mas o José Cirilo, ô Isaías Grilo, que eu vou acompanhar esse caso, a gente vai acompanhar, tá? Para saber se você é um homem justo, Isaías Grilo. Se você vai passar a mão para essa coisa errada ou se você vai fazer o que é justo diante dos olhos de Deus, né? Eu vou estar acompanhando isso, tá? Agora, o ancião que tem sítio fora da cidade passa 10, 15 dias, né, descansando, enquanto o coitado tá lá atendendo o culto constantemente, fazendo visita, atendendo o funeral, fazendo isso, fazendo aquilo outro, né? O camarada tá descansando lá sem fazer absolutamente nada, né? Tirando férias. E isso não foi uma vez, gente. Isso aí é constante. Há anos o camarada vai pra sua chacrinha, fica lá e não volta. Aí ele volta pra cá só pra pegar no pé do cooperador. Mas o camarada pode ficar ausente 10, 15 dias. Mas o cooperador sair para congregar fora. Ele tá congregando fora. Ele não tá num sítio. Ele não tá em outro lugar. Tá congregando. Aí não pode. O José Cirilo falou, não, aí não pode. Não pode. Né? Ou seja, é o desejo do homem de ficar mandando e empurrando goela abaixo do outro. Aí o que eles falaram? Né? Eles foram falar a ameaça velada, dizendo assim: se a reunião vai ser aqui, no nosso setor. Falei, não, eu quero levar pro Braz. Não, vai ser aqui a reunião. E se você não vier, né, você não atende mais. Esses homens ele não pestaneja para fazer ameaça, gente. Ele sabe que esses homens são dedicados ao ministério, como o irmão Toninho e muitos outros, né? Que eles acreditam que foi Deus que deu o ministério para eles. E eles sabem, não foi, irmão. Perdoa aí, irmão Toninho, mas não foi Deus que deu isso pra você. Porque, na verdade, Deus não governa isso daqui, irmão. Ele não governa, tá? Vocês são pessoas simples, são pessoas honestas, é direita. Por isso que eu tô aqui. Porque eu conheço homens como você. Na congregação tem, e bastante, homem honesto, homem direito, né? Homem justo, homem humilde. Como a minha família, né? Boa parte deles, dos que estão aí, são, tá? Então, eles se aproveitam disso aí, né? O diabo aproveita para pisar porque sabe que vocês não reagem, tá? Mas não foi Deus que colocou você para atender isso aqui, irmão. Você fez, é lógico que você tá trabalhando com a palavra de Deus, e isso Deus abençoa, mas não significa que Deus tá lá do céu. Olha, tem uma igreja chamada congregação, tá faltando um cooperador em tal comum, deixa eu levantar alguém lá. Entendo que o irmão acredita nisso. Mas tá aí, ó, o resultado. Homens perseguidores que usam da religião, né, para trazer sofrimento para as famílias, tá? Então, pediram para levar até lá. O Toninho, muito sabidamente, falou não. Ele queria levar para um terreno neutro. E aliás, a terceira e última instância, que era o Braz, um terreno neutro, porque a chance do pessoal da região, né, tá contaminado, porque eles ficam de conversinha entre eles, irmão. Ficam de conversinha, um reclama de um, entre os anciãos lá, um fala de um fala do cooperador do outro fala do cooperador, tem aquelas reclamações, então já tá meio que contaminado. Já tá meio que, já não vai bem. Então quando chama lá, já chama lá com tudo pronto. E muitas das vezes não quer dar nem a chance para as pessoas falarem para se defender. Aí, eles falaram que não pode. Mas eu quero falar para vocês, Isaías Grilo, e para o Cirilo, né? O seguinte, vocês provavelmente têm muita dificuldade com a Bíblia, por isso que faz essas coisas. Quem conhece a Bíblia não tem coragem de fazer isso aí. Porque a Bíblia está dizendo isso aqui para vocês, ó. E vós, senhores, de igual modo, procedeis para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tendes conhecimento que o mesmo Senhor deles é vosso Senhor também, e que está no céu e não faz diferença entre pessoas. A passagem bíblica está falando que o mesmo Deus de um é o Deus do outro e ele não faz acepção de pessoa. Deus, o que significa? Deus não está olhando assim, o Cirilo é ancião, então eu tenho que dar mais ouvido para ele. O Antônio é só um cooperador. Não, Deus não faz acepção. Deus vai julgar isto.
pode ter certeza que nada vai ficar em vão, nada vai ficar esquecido. Tem homens que aceitam um cargo de ministério sem ter a mínima condição de exercer o cargo, porque quando ele ocupa o cargo, é aí onde ele se perde de vez. Ele se perde de vez. Homens como esse, que criam todo esse ambiente, todo esse cenário, na nítida intenção de perseguir um homem simples. Que vantagem que esse ancião tem nisso? O que você ganha com isso? E aí, segue. E aí, quando o irmão Toninho levantou para testemunhar, a gente tem que ressaltar alguns pontos. O cooperador foi um homem muito dado ao povo, nunca teve atrito com ninguém. Ele nunca teve atrito ou encrenca com ninguém, um homem sempre muito humilde. Depois, no final, o Toninho diz, né, que nunca teve pretensão alguma de ter cargos ou ministério na CB ou de querer ser ancião. Ele nunca bajulou ancião, justamente porque ele não tinha essa pretensão, né? Ele não tinha essa pretensão. E observem que a igreja no áudio sela com um forte amém. Esse forte amém significa que o povo recebeu o que ele testemunhou. Significa que o povo disse assim: nós somos testemunhas do que aconteceu aqui. Esse ancião foi julgado por esse amém e foi reprovado, e por isso ele vai dar conta. Teve 2 amém. Quando o Toninho encerra a testemunhança, depois de contar tudo, de falar que ele foi perseguido, que ele, ameaçaram ele de entregar o ministério, e ele estava entregando então o ministério só porque ele estava indo congregar em outra comum. Olha que absurdo, né? Enquanto o camarada que estava lá atendendo o culto saía para passear, né, na sua chácara, né, e ficava 10, 15 dias fora. Mas isso aí não faz ele perder o ministério, mas o coitado que está lá embaixo congregando, ele perde o ministério. Quando ele termina de dizer isso tudo, o povo dá um forte amém. Mas teve 2 amém. Depois de dar o amém, de ter praticamente encerrado o testemunho, Toninho completa. Ele diz: irmãos, perdoa, irmão, tá? Agradece ali alguns irmãos também e fala: não vou ficar aqui, né? Acabando aqui o testemunho, eu vou embora, né? Ou seja, um ato mais do que justo. Ir embora para não se comunicar com aquela hipocrisia. Toninho vai embora. O que acontece depois do testemunho? O ancião Cirilo disse na tribuna que tudo aquilo era porque o Toninho queria ministério de ancião. O camarada disse isso, né, na tribuna, que o Toninho queria ser ancião, né? Ou seja, ele contou uma inverdade sobre o Toninho, sendo que o Toninho acabou de declarar em testemunho que nunca queria nada dessas coisas, mas esse homem, ele faz isso, ele faz uma afirmação dessa, né, sem nenhum pudor, na tribuna, desferindo o ataque. Deveria ter sido humilde, ficado pelo menos em silêncio, ou dito a irmandade para tranquilizar o povo. Tá vendo? Esses homens não têm luz de Deus, porque homem que tem luz de Deus, eles conseguem desviar. No mínimo, se fosse um homem de Deus, ele já estaria se quebrantando ali. Enquanto o Toninho testemunha, ele se quebranta, porque na cabeça dele ia começar a passar: poxa vida, o Toninho é um homem humilde, um homem simples, ele tá entregando, não pode. Aí o Toninho vai embora. O homem de Deus fala: irmandade, quero pedir para vocês ficarem calmos e em paz, porque eu vou buscar o Toninho. O Toninho é nosso. Nós o amamos. Se eu cometi alguma coisa de errado, eu vou, acabando o culto, vou pedir perdão pro Toninho. E no próximo culto, com a ajuda de Deus, o Toninho vai estar aqui. E eu vou pedir perdão para ele na frente de todos vocês. Homens de Deus sentem compaixão. Homens diabólicos, eles lançam ainda mais pedra, ainda que a pessoa esteja agonizando, eles não se importam, eles atiram mais pedra. Foi o que esse homem fez. Toninho, agonizando, machucado por dentro, saiu e ele joga uma pedra de difamação
no Toninho, dizendo que ele queria ministério de ancião. Você consegue provar isso, José Cirilo? Você falou isso no culto, para toda a Irmandade ouvir. Agora eu falo para vocês, irmão, do Roseli, que estão aí, né? Vocês vão compactuar com isso até quando, irmão? Até quando vocês vão silenciar para esse tipo de comportamento desses homens? Tá? Vocês deveriam bolar algum tipo de protesto, não aceitar mais. Esses homens não podem ficar e passar por isso mesmo, tá? Vocês deveriam, no próximo culto, ou ninguém ir, ninguém vai, ou se vocês forem, quando ele levantar para atender, vão embora, gente. Vão embora. Vocês não devem nada para eles, ninguém pode fazer nada com vocês. Ninguém pode fazer nada para vocês. Vão embora, não fiquem, não compactuem com coisa errada, gente. Não fiquem em silêncio vendo que o homem justo está sofrendo. E para o irmão Toninho, eu falo para você, irmão, isso é Deus te libertando, porque esses homens que estão no ministério vão dar conta de muita coisa que eles estão fazendo. E Deus está tirando o seu povo. Deus está tirando, Deus está permitindo esses homens fazerem essas lambanças justamente para ele ir lá e tirar você de lá, tá? Vai tirar, tem coisa, irmão, que a gente só sai dessa forma, se deixar para você tomar escolha, para você tomar decisão, sem nada de ruim estar acontecendo com você, você não sai de lá nunca, por mais que você esteja vendo coisas erradas acontecer com outros irmãos. Para vocês que estão aí do Jardim Roseli, pelo amor de Deus, gente, vocês ficarem simplesmente assim, omissos, não fazer nada, isso transforma vocês em cúmplice. Não fiquem, pessoal, vá fazer comum em outra igreja, saia dali, mostra para esse ancião que vocês não estão com ele, que vocês não compactuam com essa coisa, e fica aqui pro Isaías Grilo, vamos ver se você tem peso para chegar lá, para poder resolver esse problema, para poder colocar o injusto no seu devido lugar e para você poder estender a sua mão para o que foi injustiçado, que é isso que Jesus fez aqui na terra, né? Vocês têm que parar de fazer isso. Vocês só trazem danos para a congregação cristã no Brasil. Vocês que na liderança que fazem essas coisas, ou vocês que vê, mas não tem coragem de defender, vocês são cúmplices de todas essas coisas erradas. São cúmplices e vão dar conta, tá? Porque a palavra de Deus diz, nada disso passa em vão. Jesus Cristo, o Senhor, o justo juiz, disse, e eu repito aqui agora, Mateus, capítulo 5. Toninho, isso é para você, ouça. E isso é para os seus perseguidores e os seus acusadores também. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão saciados. A recompensa desses injustos vai vir, meu querido, e não está longe. Esses homens já estão avançados em idade. Logo, logo, eles vão se dar de frente com o trono de nosso Senhor Jesus Cristo e darão conta de cada palavra inútil que disseram e de cada obra perversa que praticaram. Vão dar conta, e o crente genuíno não tem um pingo de dúvida quanto a isso, tá? Vocês, irmãos da congregação, orem pelo Toninho, né? Para que o Senhor tire essa tristeza, né? E a irmandade do Roseli, que está entregue na mão de um homem injusto, tá? É um homem iníquo, isso aí não temos dúvida. É o que eu acho, é o que eu vi lá, é o que eu penso, tá? Já congreguei lá e vi esse irmão lá, um homem muito simples e não merece isso que está passando. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.